Olá, boa tarde. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes. Especialistas alertam para cuidados e prevenções, além dos tratamentos para a doença. Diabetes, uma doença silenciosa que afeta mais de 20 milhões de pessoas somente no Brasil, segundo o IBGE, e pode transformar a rotina de quem convive com ela. Se não controlado, pode levar a complicações graves que vão de doenças cardíacas e perda de visão a amputações. O diabetes tipo 1, na verdade, não tem assim fator de risco estabelecido, né, na população. É uma doença autoimune, eu poderia dizer que seria até uma fatalidade, né? Então não tem relação aí com a questão alimentar ou estilo de viver. Já o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional, eles têm muito a ver com o hábito de vida ou os hábitos de vida da pessoa, né? Então, estar acima do peso, não fazer nenhum tipo de atividade física e também ter história familiar, principalmente em parentes de primeiro grau, né, com diabetes tipo 2, que é realmente o mais prevalente na população, isso realmente é um fator de risco para a pessoa se tornar diabética. Para Gisele, o diagnóstico da diabetes tipo 1 foi completamente inesperado. O acompanhamento minucioso e tratamentos contínuos, entretanto, fizeram com que hoje ela tenha retomado quase toda a rotina normalmente. No começo é muito difícil, porque você parar de comer coisas que você gosta, né? É muito complicado. Assim, eu faço controle com nutricionista, com endócrino, né? E todo de 3 em 3 meses. A nutricionista é também de 3 em 3 meses, só que, como eu engravidei, eu tive que fazer um controle mais rigoroso. O diabetes exige acompanhamento pelo resto da vida e pode representar riscos e sequelas. Entre elas, a gravidez de mulheres diabéticas é considerada de alto risco em geral. É a alteração metabólica mais comum que existe na gravidez. Hoje ela corresponde a 14%, né, dos quadros de gravidez de alto risco. No Brasil, nós temos 18% de mulheres com diabetes gestacional. Então, é uma condição que é criada, é desenvolvida durante a gravidez pelas próprias condições da gestação que propiciam esse aumento da glicemia. Qual que é a mulher que vai fazer diabetes ao longo da gravidez? É aquela mulher que tem uma incapacidade ou o pâncreas não consegue aumentar a produção de insulina em resposta a essa necessidade. É importante que mesmo antes de ter qualquer sintoma de complicação, o paciente procure ali assistência médica e também de outros profissionais de saúde, como nutricionista, se puder ter também uma ajuda psicológica, alguém para orientar a fazer atividade física, ajudaria muito, né? E existem ali alguns exames rotineiros que o diabético deve fazer, mesmo se assintomático, para avaliar se por acaso ele já teve algum tipo de complicação. A Justiça Federal absolveu as empresas Samarco, Vale, VogBR e BHP Billiton, além de 7 pessoas, sendo elas diretores, gerentes e técnicos, pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, ocorrido em 2015. A decisão foi publicada por volta de 2 horas da manhã de hoje, pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região, de Ponte Nova, na zona da Mata Mineira. A justificativa para a decisão foi de, abre aspas, ausência de provas suficientes para estabelecer a responsabilidade criminal, fecha aspas, direta e individual de cada réu envolvido no caso. A tragédia de Mariana deixou 19 pessoas mortas e causou diversos impactos ambientais na bacia do Rio Doce. Hoje é celebrado o Dia Nacional da Alfabetização e tem um dado importante do Censo 22, que aponta que a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais diminuiu 0,5% entre 2019 e 2022, atingindo 5,6%, a menor taxa desde 2016. Apesar desse dado positivo, o tema ainda exige atenção e é sobre ele que eu converso hoje com o consultor de políticas educacionais, Francisco Borges. Seja bem-vindo, Francisco. Pode parecer uma pergunta meio óbvia, mas é sempre bom reforçar. Qual a importância da alfabetização no desenvolvimento de um país? Pedro, obrigado pela oportunidade, prazer estar falando com todos vocês. A educação, ela é um elemento fundamental, não só social, mas para a economia. Quanto mais capacitado o cidadão melhor o desempenho da economia do país. E isso a gente tem indicadores
mundiais, né? Então, quanto mais o Brasil prestar atenção na qualificação, na formação, na educação dos seus cidadãos, melhor vai ser o desempenho do Brasil nos indicadores sociais e também na sua economia. E quais são os principais desafios dentro e fora da sala de aula no combate à desigualdade do acesso à educação de qualidade no Brasil? É muito importante a gente destacar a realidade que nós temos hoje dos desafios. Nós temos um cidadão que está vivendo tecnologia no tempo todo, nós temos a educação ainda trabalhando um conceito muito tradicional e a formação de professores, né? A formação de professores é um elemento fundamental. O nosso país é um país continente, um país com uma dimensão enorme e é constante a demanda de profissionais em diversos lugares. E a grande dificuldade que o Brasil ainda encontra é a formação de professores. Além da formação, o aspecto fundamental e importante para o país como projeto de educação é o uso de recursos tecnológicos que permitam fazer com que os alunos se sintam engajados e motivados. Nós estamos vivendo hoje comemorando o Dia da Alfabetização e discutindo políticas públicas que relacionam a educação presencial, a educação à distância, também o fato de professores quanto à sua formação e principalmente quando a gente fala de novas tecnologias, lembrando das necessidades, são mais de 5.560 municípios e educação superior para formar professores só existe em metade desses municípios quando é uma modalidade à distância. Então, o uso de novos recursos tecnológicos e formar profissionais, professores no uso desses recursos, novas metodologias, é um aspecto muito importante e prioritário para a política pública nacional. E existem algumas outras alternativas atualmente que podem auxiliar a melhorar a taxa de alfabetização do Brasil? A gente acredita muito que a educação contextualizada é o grande diferencial. Quando o cidadão brasileiro está numa certa idade, ele não consegue ver valor na educação descontextualizada. Então, nós acreditamos que a educação profissional, junto da educação propedêutica, que trabalha os conhecimentos, os saberes de maneira geral, é que deve engajar mais o cidadão. Então, a gente acredita muito na força de programas chamado o Enseja com Educação Profissional, ou seja, a formação que já é da educação básica com cursos profissionalizantes. Eu imagino como é muito fácil, né, uma pessoa de mais idade entender razão, fração, proporção, fazendo uma receita de bolo, uma receita de pão. Como é muito fácil também pessoas que são de mais idade entender área quando você está falando de assentamento de azulejos ou de revestimentos, né? Então, aplicar o saber é uma saída muito importante para que essas taxas, que hoje já são baixas, 5,6%, em taxa sempre é baixo, né? Mas 5, 6% de 200 milhões de brasileiros é muita gente ainda analfabeta. Então, a educação profissional, a gente acredita que é uma solução para aproximar mais estes cidadãos que ainda não têm essa alfabetização para estudar e entender por que eles estão estudando. Francisco, muito obrigado pela sua participação aqui no Horizonte Notícia. Uma boa tarde. Obrigado. O Ministério da Educação divulgou os gabaritos oficiais do Enem 2024. Uma questão de física foi anulada. As respostas podem ser conferidas no site inep.gov.br, separadas pelas cores dos cadernos e por dia de aplicação. As notas finais do exame serão divulgadas no dia 13 de janeiro. O temporal, no final desta quarta-feira, provocou estragos e assustou moradores em Belo Horizonte. A região norte
foi a mais afetada, com registro de 70 milímetros de chuva. A barragem do Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado acabou se rompendo. Ainda na região, vias se transformaram em rios, com carros sendo arrastados. Foram registrados ainda queda de muros e de encostas. A Defesa Civil emitiu nesta manhã um alerta de risco geológico forte para diversas regiões nas próximas horas. A recomendação é que moradores que estejam em áreas de risco observem sinais de deslizamento, rachaduras em muros e inundações. Em caso de emergência, a Defesa Civil deve ser acionada pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. Vamos ver agora como fica o tempo para algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta quinta-feira, o dia é de sol com nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À noite chove, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima pode chegar a 24. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 90%. Em Itaguara, na região metropolitana, o dia se assemelha com o da capital. Sol e nuvens, pancadas de chuva e trovoadas. Noite com muita chuva. A mínima é de 17 graus e a máxima pode chegar a 24. A umidade relativa do ar varia entre 70% e 95%. Em Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha, o dia é de sol com nuvens e pancadas de chuva isoladas. A noite será de céu fechado com chuva. A temperatura mínima é de 19 graus e a máxima pode chegar a 22. A umidade relativa do ar fica entre 80% e 100%. A Arquidiocese de Belo Horizonte promove hoje a jornada pelo 8º Dia Mundial dos Pobres, celebrado no próximo domingo, com atividades para acolher e amparar pessoas em situação de rua. O repórter Leonardo Apolinário é quem traz mais informações para a gente. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. O Espaço 104, onde nós estamos aqui no centro de BH, virou o Espaço da Solidariedade. Como você mesmo disse, Pedro, hoje é o 8º Dia Mundial dos Pobres. Na verdade, a Arquidiocese está celebrando hoje, mas esse dia é comemorado na igreja em todo o mundo no dia 17, no próximo domingo, sempre no 33º domingo do tempo comum. Desde cedo estão sendo distribuídos aqui alimentos. Já teve café da manhã, tradicional pãozinho com café, teve fruta, iogurte e tantos outros serviços. Eu vou conversar agora com a Claudenice Lopes. A Claudenice, ela é coordenadora da Pastoral de Rua. Boa tarde, Claudenice, obrigado por estar aqui com a gente. Queria que você falasse um pouquinho da ação da Pastoral de Rua e o que está sendo feito aqui. Boa tarde, Léo. É uma ação em conjunto com a Defensoria e a gente hoje está fazendo um dia de acolhida, escuta. Enquanto pastoral, nós estamos com a equipe nesse apoio para orientar, para escutar, desde a mobilização das pessoas, dos parceiros. Fizemos roda de conversa sobre trabalho e renda, mas o mais importante é que é uma ação que acontece graças a muitas mãos que se juntaram para atender e orientar as pessoas. Agora, o trabalho da pastoral não se resume só aqui. Tem atividades durante todo o ano, todos os dias da semana. Com certeza. A gente tem uma sede no Vicariato Social e Político, fica na Lagoinha, na Rua Além Paraíba, 208. A gente é porta aberta de segunda a sexta, com diversas ações de escuta, acolhida, encaminhamento, desenvolvimento de projetos de geração de renda, de moradia. Muito obrigado, Claudenice. Gente, tem tantos outros serviços aqui. Teve corte de cabelo, teve também serviços de manicure, resgatar a autoestima dessas pessoas. E como a Claudenice disse, quem também está realizando é a Defensoria Pública. Eu vou conversar agora com a doutora Raquel Fernanda Tenório Seco. Ela é defensora pública. Queria que a senhora falasse um pouquinho dos serviços, dos atendimentos aqui hoje. Boa tarde a todos. Nós trazemos, nesse 8ª edição do Dia Mundial dos Pobres, em parceria com a Arquidiocese, diversos serviços, justamente numa tentativa de proporcionar à pessoa em situação de rua, residente aqui em Belo Horizonte, um atendimento multidisciplinar. Então vieram o atendimento psicossocial da Defensoria, defensores públicos do Estado, prestando atendimentos e esclarecimentos em diversas áreas do direito. Havia também Defensoria Pública da União, TRF, Recivil, que é muito importante na emissão de documentos, certidão de nascimento, certidão de casamento, e depois isso possibilita a retirada da identidade civil.
A parceria também com o Servas, que ela contribui muito para nós, que é a partilha, né, as doações de roupas. Colégio Loyola trouxe produtos de higiene pessoal. Então, assim, nós tivemos aqui diversos setores, a saúde do município, os zoonoses, contamos realmente a uma parceria, é uma ação que só é possível em decorrência dessas parcerias que a gente consegue trazer para o evento, para proporcionar à pessoa em situação de rua esse atendimento, essa acolhida, como bem disse a Claudenice, para a gente conseguir caminhar com ela, entender o histórico dela, o que é que trouxe ela a essa condição de rua e tentar, junto com ela, respeitando a autonomia dela, traçar estratégias para a saída dela da rua, se essa for a vontade dela. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Claudenice, pela participação. Agora está sendo servido o almoço aqui. E é como todo mundo diz, é o resgate da dignidade humana. Pedro, eu volto com você. Obrigado, Léo. Uma boa tarde e um bom trabalho. O cientista político Malco Camargo faz análise da proposta de emenda à Constituição que sugere o fim da jornada de trabalho na escala 6x1. Há pautas que são de grande apelo para o sistema político e principalmente para aqueles que são mandatários, que têm que prestar conta das suas ações e são recompensados pelos votos. A mudança da jornada de trabalho é uma delas. É uma pauta que não atende todo mundo, pois pega só o trabalho formal, apenas 1/3 dos trabalhadores. Mas, para estes, faz muita diferença. O trabalhador brasileiro sabe o drama que é, não só as 8 horas de jornada diária, das 44 horas semanais, mas, principalmente, os custos que estão juntos com a necessidade de execução dessa jornada. Por exemplo, o custo de transporte, o custo de alimentação, sem falar de outros custos, tal como a perda de convívio com a família, a perda de convívio com os amigos, a falta de espaço para professar a sua fé, a falta de espaço para educar os filhos. Nesse sentido, a mudança da jornada de trabalho faz necessária. É necessária principalmente para quê? Para que aqueles que estão no mercado informal, trabalhando 8, 12, 14, 16 horas e às vezes 7 dias por semana, possam ter à luz que a formalização pode ser sim o melhor caminho. A Previdência é um planejamento para viver uma aposentadoria com segurança financeira. A forma de guardar dinheiro do futuro, pensando nele, sempre para frente, pode ser feita mensalmente ou de uma vez só. Neste ano, a Previdência Privada passou por mudanças que trouxeram novas possibilidades de escolha para os profissionais que estão em busca de maior controle das finanças. Economizar pensando a longo prazo é uma prática importante, mas que, infelizmente, não é sempre possível fazer. Penso isso mais para quando eu formar, né? Eu começar a juntar um dinheiro para um futuro melhor, né? Ainda não penso ainda. Pensando muito na faculdade por enquanto, né? Mais para frente quando formar. O que a gente ganha pela aposentadoria é para comer. E se quiser vestir, tem que trabalhar. Já guardo. Guardo por conta própria. Uma das formas de guardar dinheiro para a vida após a aposentadoria é com a Previdência Privada. Neste ano, esse tipo de investimento passou por algumas mudanças. A principal determina que as empresas estabeleçam uma cláusula de adesão automática para os participantes. O empregado, sendo contratado, ele já vai ser vinculado ao plano de previdência dessa empresa, previdência fechada aí. E caso ele não queira permanecer no plano de previdência privada, ele pode, pedir para ser retirado dessa previdência privada sem custo algum para ele. Tá? Durante esse período que ele não reafirmar ali, apenas a patrocinadora, a empregadora vai estar fazendo ali, vai fazer os aportes mensais. Então, segurado, o participante ele não vai ter nenhum custo com relação a isso. Outras mudanças que entraram em vigor são relacionadas ao tempo de decisão para retirar o benefício e as formas de receber a renda. As novas regras valem apenas para novas adesões. Quanto antes o segurado ele começar a poupar pensando na aposentadoria, melhor. Tá? Porque infelizmente nós temos a nossa geração, digamos assim, ela não teve aquela cultura de guardar dinheiro. Eu vou guardar dinheiro para a minha aposentadoria. O brasileiro, acho que no geral nós não temos essa cultura muito de guardar o dinheiro. Então, quanto antes a gente começar a pensar que nós vamos ficar idosos, que o sistema de previdência social ele não consegue comportar todos os segurados, com um benefício num valor que dê para pagar, por exemplo, um plano de saúde, que dê para suprir ali as necessidades. Então, o quanto antes nós começarmos
começarmos a guardar dinheiro, investir dinheiro, previdência privada, outros tipos de investimento, melhor para a nossa aposentadoria. Um homem carregando explosivos morreu nesta quarta-feira após tentar, sem sucesso, entrar na sede do Supremo Tribunal Federal em Brasília, informou o governo do Distrito Federal, acrescentando também que ocorreu a explosão de um veículo nas proximidades, sem provocar mais vítimas. A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, falou com jornalistas sobre as explosões ocorridas nas imediações do prédio do Supremo Tribunal Federal em Brasília nessa quarta-feira. Segundo Celina, um homem carregando explosivos morreu nessa quarta-feira após tentar, sem sucesso, entrar no STF. É importante esperar um pouco o relatório oficial, né, mas preliminarmente... o que nós temos de informação é que primeiro explodiu o carro, depois ele teria saído, ele explodiu o carro e se dirigiu ao Supremo Tribunal Federal. A informação preliminar foi um suicídio. Celina também cogitou a possibilidade de tratar-se de um lobo solitário. As explosões não deixaram nenhum ferido. O Supremo disse em comunicado que, ao final da sessão desta quarta-feira, 2 fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. A sede do STF fica na Praça dos Três Poderes, onde também estão situados o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. O Palácio do Planalto está fechado e toda a área foi isolada. A Polícia Federal informou que abriu uma investigação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não estava no Palácio do Planalto no momento das explosões. As explosões dessa quarta acontecem às vésperas da cúpula de líderes do G20 no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro. No dia 20, Lula tem uma reunião marcada em Brasília com o colega chinês Xi Jinping. Se você ainda não faz parte da família de devotos de Nossa Senhora da Piedade, eu te convido a conhecer o projeto. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ali no canto para ter informações e se tornar um membro dessa família que ajuda na manutenção e desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além de cuidar de um dos principais patrimônios dos mineiros, que é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos com 51% da meta de arrecadação de novembro. A sua doação é muito importante. E você pode sugerir assuntos para discutirmos no Horizonte Notícia. O nosso número de WhatsApp é 31 99680 2910. E para rever as reportagens que foram ao ar hoje, acesse o nosso canal no YouTube, que é o @Horizonte Notícia TVH. Nós voltamos amanhã, 12:30. Fique com Deus e até lá.